Bem, moçada, então, para finalizar esse capítulo, obviamente que tem muitas coisas a serem ditas a respeito das populações indígenas, mas tentei tratar assim de um modo mais geral sobre essas questões. Tem muitos filmes, muitos documentários. Este filme aqui, ó, eu queria indicar para vocês, eu particularmente não tenho, mas é um filme documentário, assim, que foi produzido junto com esses organismos de defesa do meio ambiente e tal, sobre a barragem de Belo Monte. O que aconteceu, né, com a floresta sendo inundada, a cidade, os grupos indígenas tendo que aprender a conviver com as consequências de promessas não cumpridas e um futuro incerto, como diz ali a chamadinha do filme, né? Não deve ser muito difícil de encontrar aí na internet. Bem, moçada, a nossa Constituição, que é o nosso Código de Leis Supremo, né? Que é referência para todas as outras leis que existem no Brasil, ela trata especificamente no seu artigo 231 que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, né? Então, constitucionalmente, o índio ele teve a sua bandeira assegurada, né, como um direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, assim como os quilombolas também, né, também tiveram também tem isso, gente, um fruto de muita luta, né? Achei muito legal essa faixa aqui, ó. Nossa história não começa em 1988, porque embora a Constituição ela reconheça os direitos dos povos originários, a história do povo indígena ela começa lá, agora a gente já viu, começou lá 100 mil anos atrás, né? 100 mil anos antes de Cristo, quando os primeiros habitantes, os primeiros seres humanos chegaram ou se desenvolveram, evoluíram, sei lá da forma como foi, mas que se estabeleceram aqui na América, né? E não dá para dizer então que a história indígena ela tem um marco legal, porém é muito importante o fato da nossa Constituição ela ter esse capítulo e essa proteção às populações originárias, né, aos povos indígenas. Então, além do artigo 231, é o 231? Agora não sei se é o 231. Nossa, não consegui abrir essa foto aqui. Aqui, 231, a gente ainda tem. Não, não é essa aqui. Opa, desculpa. A gente tem outros dispositivos dentro da Constituição, outros artigos dentro da Constituição, ó, o 129, o 22. Responsabilidade de defender judicialmente os direitos indígenas é uma das atribuições do Ministério Público Federal, né? Então, quando acontecem questões envolvendo indígenas que violem os seus direitos, quem age como defensor desses direitos é o Ministério Público Federal. Legislar sobre populações indígenas é competência exclusiva da União. Significa o quê? Que qualquer lei que atinja reserva indígena, que atinja povos tradicionais, povos originários, quem precisa fazer isso é a União. Só quem pode fazer isso é a União. Não posso ser o prefeito de uma cidade ir lá e dizer, não quero mais índio aqui na minha cidade. Não pode, né? Existe toda uma estrutura legislativa, hierárquica e tal, que protege e defende os direitos indígenas. Veja que não é uma proteção do índio ou dos indígenas, é uma proteção dos direitos. Quando a gente fala isso, a gente entende que existe um reconhecimento dos povos indígenas com direitos, né? Eles estão ali como estamos todos os seres humanos nos tratados internacionais, né? Porém, existe esse capítulo especial, essa fala especial sobre os direitos indígenas, justamente porque são etnias que têm valores próprios, costumes próprios, formas de organização própria. Então, é necessário cuidar também das suas formas de vivência, né? Não só do ser humano ali, do humano em si, mas também das suas tradições e tal, né? O Estado deve proteger as manifestações
culturas populares, inclusive indígenas, respeito à utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Esse artigo 210, aqui no Paraná, ele ensejou, ele deu origem às chamadas escolas indígenas. Então, no litoral, por exemplo, que tem bastante escolas indígenas, tem lá o cacique da tribo, ele participa da organização da escola, até da escolha dos professores, né? Que é uma forma de respeitar as tradições indígenas como o líder ali daquele grupo, né? Que não está ali por acaso, tem toda uma questão. Bem, então eu acho que é isso, moçada. A gente vai, numa próxima oportunidade, eu vou conversar com vocês sobre os índios da chamada América Espanhola, né? Que é a parte da América que foi praticamente colonizada pelos espanhóis, que são vários também, mas a gente costuma chamar de incas, maias e astecas, né? Nos manuais didáticos assim tratam genericamente como incas, maias e astecas. A gente vai ver algumas diferenças que existem entre essas populações, e existem bastante diferenças entre essas populações, entre as que habitaram aqui o território brasileiro e as que estão aqui mais próximo da Cordilheira dos Andes, e também os índios americanos, fazendo uma passagem rápida assim para a gente poder refletir sobre essas questões. O que fica de valioso, moçada, de muito valioso, que eu queria que vocês refletissem sobre isso, é que nós temos populações originárias aqui. Quando eu falo populações originárias, que são populações de origem, que são os verdadeiros povos que colonizaram, né? Coisa ruim de falar, mas são os povos que se estabeleceram na América antes desta colonização, né? A ideia de colonizar no sentido de povoar, né? A colonização que veio a partir do século XVI, 1500 aqui para o Brasil, é uma colonização exploratória, né? Mas é possível você também habitar, povoar um lugar com um objetivo de menos exploração. O índio, os povos indígenas de um modo geral, eles vivem o meio ambiente com muito mais harmonia e equilíbrio ao meio ambiente, porque eles se utilizam do meio ambiente para poder sobreviver. Eles precisam da água do rio, eles precisam, né, da floresta, dos animais da floresta e tal. E, ao mesmo tempo, em suas tradições, eles se sentem muito mais irmanados, muito mais próximos com a natureza do que os não índios, aqueles que vivem, né, no cimento, no asfalto, com essas tecnologias que olham para a natureza como no sentido da exploração. Por isso são populações tão importantes a serem respeitadas, né? E que tenham as suas terras garantidas, embora até a ideia de demarcação de terra indígena, de reserva indígena, ela não seja muito adequada, porque, como eu falei, originalmente todo o território brasileiro era indígena. E daí, de repente, a gente chegou, tomou conta, né? Os europeus chegaram, tomaram conta. E, então tá, então agora você vai ficar com esse pedacinho aqui para você, né? Sendo que eles tinham todo o território brasileiro, tá certo? Então, vamos ser pessoas que reconhecem os direitos humanos e, dentro dos direitos humanos, também os direitos dos povos originários, das populações indígenas, que nos tem muito a ensinar, né? E nos trouxe muitas das nossas tradições, da nossa cultura, ela tem vínculos, né, com a história indígena também.